É pressão. Apóstolo das nações, John. Graça e paz, povo do avivamento. Dá um forte aplauso ao Senhor Jesus, porque Ele reina, governa, é Senhor sobre tudo, sobre todos. Onde está a geração Jump? Já aprenderam a música? Verdade? Podemos ir? 1, 2, 3. Uma geração que nasceu para fazer diferença. E assim será. Geração Jump. Se isso é verdade, tira o seu pé no chão. Para o uma geração de profetas viram além das fronteiras, anunciando sobrenatural de Deus, como um novo de milagres, a santidade do Senhor, o trabalho desse povo, de plena a santidade do Senhor. Legitidades para crescer, filhos e filhas subindo para os braços do Pai, da alegria do seu Deus, do seu unidade e multiplicando poder para conquistar. Nós vamos lançar a rede e colher a 1000. Vamos fazer a maior colheita de todos os tempos. Cada rede juvenil, jovem 1000, rede jovem 1000, conquistando nesse sobrenatural. Quantos creem que vai haver
uma grande colheita, uma extraordinária colheita, uma colheita sem limites. Então diga: vamos lançar a rede, colher a mil. 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 Multidões, 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 multidões. Vamos lançar a rede, colher a mil. 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 Diga amém, dá um grito de vitória ao Senhor. Diga: nós vamos dar um jump na nossa geração. O que é jump? É jovem em unidade multiplicando o poder. Qual é o alvo do jump? Fazer cada rede juvenil, rede jovem 1000. Levantar 1000 jovens em cada rede nos próximos 24 meses. Depois de mais 2 anos, nós queremos que as redes dobrem e tripliquem. E a gente tem todo um projeto montado para esse milagre. Mas tudo se move pela visão, pelos 12, pelas células. Ninguém inventa absolutamente nada, a visão está pronta. E a Bíblia diz que os jovens são a alegria do arraial de Deus. E os jovens têm a força e têm o sobrenatural. A palavra diz que o jovem recebeu do Senhor o cetro de autoridade para governar entre os seus irmãos. Agora presta atenção. Josué era jovem ou era velho? Vamos lá, Josué era jovem ou era velho? Então, o jovem Josué entrou na terra prometida. Caleb era jovem ou era velho? Caleb, o jovem Caleb, o homem de guerra, entrou na terra prometida. Eleazar era o jovem, filho de Arão, o primeiro sacerdote. Depois de Arão foi um jovem. E ele não deu um desvio no seu caráter. E essa tríade entre Josué, Caleb e Eleazar, eles formaram o conselho de Israel, 3 jovens. E pela mentalidade do que eles aprenderam no passado com seus líderes, eles fizeram uma história revolucionária. 3 jovens. Então os jovens são chamados para fazer história revolucionária, uma história de mudança. Deus acredita nos jovens e Deus investe nos jovens. Deus ama os jovens. Deus acredita tanto em jovem que é que ama Jesus. Com quantos anos Jesus morreu? Era jovem ou velho? Jesus, dos 13 aos 30 anos, revolucionou por onde passava. E dos 30 aos 33, ele redimiu a terra. Era um jovem. Então, todo o nosso conceito de guerreiros, de vitoriosos, estão relacionados ao jovem. E uma coisa tremenda: o rei que mudou a história de Israel, o rei mais ovacionado e o rei mais respeitado, qual o nome dele? Davi. Ele era um jovem. E antes dele teve um rei chamado Josias, que igual a ele não houve em todo Israel até aqueles dias. E Josias foi um rei de vida irrepreensível e começou a reinar de 8 para 9 anos de idade. E reinou 40 anos em Israel e morreu ainda jovem, com 48 anos de idade, porque ele tomou uma guerra que não era dele. Então toda a história de Israel e a revolução da história está ligada aos jovens. Então os jovens têm uma unção para mudar a história do seu povo. Vou repetir isso: os jovens têm uma unção para mudar a história do seu povo. Quantos creem nisso, deem um grito de vitória ao Senhor mais alto que você pode. Podem sentar. A dona fica por aqui, vou usar vocês.
Quem já adquiriu esse livro? Quem ainda não tem? Quem quer? Lá fora tem. No estande. Esse livro tem 7 capítulos. Muito joia de ler. Você lê num sopro. Quem gosta de ler, lê esse livro em 4 horas. Quem gosta de ler. Quem não tem hábito de ler, lê ele num dia. Se quiser ler o dia todo. E tem gente que vai levar uma semana para ler um capítulo por dia. São 7 capítulos. Esse livro vai levar você a entender o que é o Jump. E por que nasceu esse projeto? Jovem em unidade, multiplicando o poder. Qual é a fome de um jovem? Poder. O jovem lá fora, ele quer poder para utilizar na imoralidade. E ele quer poder para conquistar as meninas. Ele quer poder para mostrar que pode. Ele quer o poder secular, ou seja, é alguém que não tem uma mente trabalhada dentro dos princípios e dentro da chamada divina. Mas o jovem crente, o jovem nascido de novo, ele tem a vida de Deus. Quem aqui tem a vida de Deus? E por ter a vida de Deus, ele é cheio de resolução, ele é cheio de vontade, mas ele não quer ser um jovem medíocre. Ele quer ter as células, ele quer ter os 12. A quem pertence esse patrimônio? O pai ou a mãe? Está ali. Nem notou, né, mãe? Eles são ligeirinhos mesmo, viu? E os jovens são, além de dinâmicos, são velozes. Mas o jovem, quando se converte, eles têm uma fome de santidade. Olhe para mim. Eu me converti aos meus 18 para 19 anos. Logo que eu saí do exército. No exército eu já ia para a igreja. Mas no exército eu não fumava, eu não bebia, eu não saía para a noitada, eu não me prostituía. Eu me conservei um jovem íntegro no exército, eu não era crente. Porque na minha casa tinha princípio, na casa do meu pai. E a gente tinha o maior medo de errar e decepcionar o nosso pai. Porque meu pai era um cara assim que ele batalhava muito por nós. Então a gente tinha medo de causar uma decepção, tanto os homens quanto as mulheres. E ele era um cara que era participativo, principalmente com os filhos homens. Conversava muito com a gente, falava sobre a puberdade, falava sobre a fase de transição que nós íamos passar, falava dos riscos de namorar a menina e depois engravidar a menina, que ia casar, você vai casar. Se aparecer uma moça aqui desvirginada ou grávida, você casa. Você está ouvindo? Você casa. Então a gente era cheio de temor. Então tinha doutrina na casa do meu pai. Aceitei Jesus. E fazer 20 anos. Quando eu aceitei Jesus, eu me dediquei a Deus mesmo. Mas eu já ia na igreja evangélica. E aí eu tive uma decisão. Na verdade eu nem encontrei Jesus, ele me encontrou. E quando Jesus entrou na minha vida, eu mantive a minha santidade. Eu namorei com a Marita, naquela época era namoro. E a gente namorava, e a gente manteve a integridade, e a gente morava sozinhos em Recife. E eu já tinha uma mente estratégica, eu podia ter feito uma ação, e claro que ela também muito rígida, me ajudou muito isso. Ela é uma menina muito santa, muito centrada na vocação e na chamada dela. Então isso nos ajudava a nos policiar e a sermos santos. Então eu não tinha discipulador, não tinha cura interior, não tinha libertação, não tinha restauração, não tinha encontro, não tinha nada disso. Eu era santo. Porque santidade é uma decisão. A santidade, nós tomamos o nosso caráter e a gente continua com ela. A santidade são os olhos que veem a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então santidade são olhos espirituais para ver a Deus. E todo jovem que quer poder, ele quer poder porque ele é santo. E Deus vai dar esse poder na sua vida debaixo da santidade, porque é terrível Deus liberar poder para jovens que não são santos, para jovens que não são comprometidos. Imagina um jovem que não é santo liderando uma rede ou liderando células com 100, 150, 200 pessoas. Que catástrofe isso é
para alguém que não tem caráter. O êxito de um líder, muito mais do que ele ter a multidão, é ele ter o caráter para manter a multidão, ele ter a ética para ele manter o êxito, ele ter a santidade para segurar essa ferramenta maravilhosa que Deus entregou na mão dele. Então a gente descobre o poder de um jovem. E Jesus formou uma equipe, e todo mundo sabe que a equipe de Jesus era a equipe de jovens. Então Jesus tinha uma equipe de jovens, e essa equipe de jovens revolucionou o seu tempo, revolucionou o planeta. E Jesus foi procurado por muitos jovens. Eu imagino tanto de jovens naquela época que esperava sobre essa chamada messiânica e redentiva, que começaram a seguir a Jesus. Em Marcos capítulo 10, versículo 17, eu vou ler uma história muito linda aqui, uma história que com certeza vai tocar você. Marcos 10, 17 a 22. Pondo-se Jesus a caminho, correu um jovem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai, honra a tua mãe. E ele respondeu: mestre, tudo isso tenho feito desde a minha juventude. E Jesus, fitando os olhos nele, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O nome desse texto é o jovem rico. Não é esse que está aí? O jovem rico. Então, jovem, eu quero lhe dizer que jovem rico se encontra com Jesus. Eu quero dizer que tem tudo para o jovem ser rico. Se naquela época de Jesus era difícil alguém ser rico, e já tinha jovem rico, nesse século moderno tem tudo para termos um grande compêndio de jovens com muitas condições financeiras. E Deus vai ajudar esses jovens aqui no Rio de Janeiro e no Brasil para se tornarem referência mundial. Os jovens do Rio de Janeiro têm obrigação, porque os olhos do mundo estão sobre o Rio de Janeiro, de serem jovens referência de santidade, poder e de poder aquisitivo de baixa legitimidade. Quem é que crê que recebe, diga alguma coisa. Agora escute. Agora escute. Hoje, os 10 homens mais ricos do mundo têm menos de 30 anos de idade. Dono do Google, do Twitter, Facebook, MSN, sites de relacionamento. Jovens que ganham bilhões de dólares por ano. E são jovens. Um deles disse: eu tinha 23 anos quando fiquei bilionário, e eu me perguntava, e agora que sentido tem a minha vida? Porque eu, com uma ideia, eu tenho mais do que todas as 4 gerações dos meus pais. Meus pais, meus avós, triavós, tataravós. Eu tenho mais do que juntar tudo que eles tiveram, as gerações completas. Eu tenho mais, apenas com uma ideia. Então, uma ideia muda o destino de uma geração. E Deus dá ideia a filhos dele. O mundo espiritual está cheio de ideia, e os jovens são um compêndio para receber as ideias do Senhor, porque jovem tem tempo de colocar as ideias em ordem. E tem jovens aqui que no tempo recorde
eles serão um divisor na sociedade de êxito, e o Senhor o abençoará de tal maneira que todos verão a glória de Deus e todos saberão que foi Deus quem fez isso. Quantos creem, deem um grito de libertação. Agora eu vou lhe contar uma história. Quando eu era pastor na Igreja Batista Memorial em Manaus, eu ia na rede juvenil, porque era um jovem de 28 anos. Então eu ia para a rede, para a mocidade, e tinha 4 carros na garagem. 4 carros. Era um Fiat Uno, era um Corcelzinho estilo sedã. Tinha um carro que era um Fusca do Anderson, e tinha um carro lá que era um Opala velho. Eram os 4 carros. Quando eu chegava lá, eu dizia: os ricos já chegaram. Que eram os 4 que eram filhos de pessoas que tinham um certo poder aquisitivo. Os outros todos iam de ônibus e iam a pé. Então eu orava muito para Deus mudar a sorte do jovem, porque na minha época jovem era sinônimo de duro, era sinônimo de vale transporte, era sinônimo de não ter nada. E quando um jovem ia casar na minha época, a maior crise dos pais é dizer: como é que ele vai deixar casar? O cara não tem nada, absolutamente nada. A nossa crise como pai, como mãe, como os líderes mentores, é que os jovens eram os aventureiros, queriam casar apenas para levar a nossa filha. E aí eu me lembro que meu pai falou assim para minha mãe, que minha irmã queria casar de qualquer jeito. O cara era duro, não tinha nada, o cara só tinha dívida. E aí meu pai disse: você acha que eu vou dar minha filha só para o cara deitar com ela? Porque eu vou ter que ajudar, eu vou ter que ajudar. Eu ainda vou dar minha filha para o cara, ainda vou ter que ajudar. Então, mulher, pelo amor de Deus, me ajude. Eu vi a crise do meu pai, porque minha irmã bateu o pé e queria casar. E meu pai dizia: como você vai casar com um cara duro? A gente vai dar um jeito, meu pai. A gente vai dar um jeito. Então, naquela época se arriscava casamento. Hoje, o jovem já se planeja, porque os jovens já começam a raciocinar de que eles precisam, quando casarem, terem provisão. E aí eu chego no estacionamento do MIR, eu vejo jovens, advogados, engenheiros, médicos bem-sucedidos, juízes, todas as áreas profissionais que você puder imaginar, e a maioria deles empresários. Então eu acredito que esse manto virá também sobre a sua vida, sobre a sua juventude, sobre a Rede Jovem 1000, onde vai desatar, onde os jovens terão recursos e onde os jovens serão ricos. Alguém pode dizer alguma coisa? Serão ricos, os jovens terão recursos. Só quem não deseja, fique calado e sentado. Os jovens que creem que Deus pode fazer isso, pode dar um grito de vitória ao Senhor mesmo, porque Deus faz isso. Essa semana, sábado passado, eu entrei no estacionamento e eu falei: Sandro, falei para o meu motorista: pare aí, meu filho, eu vou andando porque é um confronto, eu estou sendo confrontado. A gente não tinha vaga para passar entre os carros que estavam fora, que estavam dentro do estacionamento, estavam nas avenidas, de um lado e do outro lado. Eu dizia: meu Deus, quando eu imaginei ser pastor de uma igreja onde os jovens têm sua independência financeira, onde os jovens têm recursos, onde os jovens têm dinheiro aplicado, onde os jovens são bem-sucedidos no casamento, onde os jovens têm uma vida estabilizada, profissionalmente realizados. Eu tenho um jovem lá que com 23 anos já era juiz, e como juiz ele foi o jovem mais respeitado, e hoje, com 30 e poucos anos de idade, ele dá aula para doutores e ele dá aula para mestre. É o líder do curso de mestrado e é o líder do curso de doutorado em advocacia, em magistrado. Isso significa que são jovens de mentes tradicionais e mentes especiais e mentes brilhantes. E hoje eu acredito que Deus vai abrir esse dispositivo na sua mente para você
entender que quando a gente toma uma decisão, o Senhor responde a nossa decisão e faz de cada um de nós um jovem modelo na sociedade, que seja um ícone de avivamento e que Deus mude a nossa sorte, a nossa história. Eu estou diante de jovens aqui que o Senhor vai construir um futuro de glória, porque vão entender que seja qual for a geração, já tinha um jovem destaque. Esse jovem era um destaque. Na geração que todo mundo era pobre, ele disse: eu serei rico. Então existem jovens com destaque de riqueza nos dias de Jesus, quando na verdade isso era uma dificuldade. Mas hoje, nesse século moderno, facilitador, onde o doutor Google pode nos ajudar a virar um doutor, um mestre na pesquisa de campo, fazer um mestrado, um pós-doutor, além do doutorado, estudar um pós-doutor, ser alguém relevante na sociedade. Então vai começar um desatar de inteligência e de sabedoria, porque debaixo do meu manto eu não quero ver ninguém parado, eu quero ver todo mundo estimulado para fazer faculdade, para fazer mestrado, para fazer doutorado, e a gente ser uma revolução, porque Deus não usa jovens obtusos. Quanto mais inteligente e sábio você for, mais o favor de Deus virá sobre a sua vida. Você crê nisso? Então, por favor, reaja e dê um grito de vitória ao Senhor. Você sabe porque o jovem Jesus foi chamado de Rabi, e ele era chamado de Raboni, e ele era chamado de Didáscalo, o ensinador da doutrina. Raboni, que era o rabino. Jesus era um rabino. Você sabe que um rabino leva pelo menos de 8 a 15 anos numa escola rabínica estudando. Alguns líderes assim, Jesus dos 13 aos 30, ninguém sabe onde ele estava. Onde ele estava? Confrontando os doutores da lei. E desde aquele dia, ele foi convidado com aquela mente genial, e ele era conhecido. Todo Israel conhecia Jesus, porque dos 13 aos 30 anos, 17 anos, Jesus trabalhou a mente de uma geração com doutrina, com palavra, com vida na escola rabínica. Ele não recebeu o nome de Rabi improvisado, porque a tradição não dava o nome de Rabi a pessoas que não faziam escola. A roupa dele, inclusive quando a mulher samaritana viu a roupa dele, disse: eu sei que tu és judeu e eu sei que tu és rabino, por causa do tipo da roupa que eles ganhavam quando eles eram formados nas escolas rabínicas. Então Jesus foi um homem que, apesar de ter o conhecimento de Deus, a revelação de Deus, ele estudou na escola rabínica, ele se preparou, ele foi alguém preparado e separado para a sua geração. Você vai ser separado, você vai ser preparado para a sua geração, e Deus vai trabalhar a nossa mente, o nosso sentimento, porque a nossa juventude será a resposta de Deus para esse tempo, será a resposta de Deus para essa geração, com conteúdo e vida de Deus. Alguém pode dizer alguma coisa? Então diga e dê um grito de vitória ao Senhor. Aleluia. Porém, a Bíblia diz que um jovem rico, diga rico. Então, o detalhe aqui é a condição monetária do indivíduo, é a condição financeira, é o poder aquisitivo. A Bíblia podia dizer: um jovem veio a Jesus, um jovem rico veio a Jesus e se prostrou diante dele. E essa palavra é prostneu, que quer dizer profunda adoração. É prostrar, pros, inclinar-se, quineu, beijando. Então esse jovem agarrou os pés de Jesus e começou a beijar. E Jesus disse, o nome disso é adoração. E Jesus não tirou o pé e disse: ei rapaz, sai daí. Jesus recebeu a adoração. E ele disse: bom mestre. Jesus disse: por que você me chama bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Naquela hora, aquele jovem reconheceu que Jesus era Deus, que Jesus era Senhor, que Jesus era autoridade. Então olha a revelação. Jovem tem revelação de quem é Deus. Jovem tem revelação de quem é Jesus. Jovem tem revelação de quem é o Senhor. Jovem tem revelação de quem é o seu líder. Jovem tem revelação de quem é o seu mentor. Então jovens têm o poder da revelação da vida de Deus nele. Quem aqui crê e diz alguma coisa e reage em nome de Jesus. Os jovens têm isso. Por que isso? Por que isso, pastor René?
Por que isso? Porque está escrito em Joel capítulo 2, 28, 29. Eu darei aos meus jovens visão. Está escrito lá, vê se eu mudei alguma coisa. E os jovens terão visões. Então Deus sabe que quando um jovem tem uma visão, ele muda a sua geografia. Escute aí, jovem, você vai mudar a realidade de onde você vive. As pessoas vão lhe respeitar, porque a visão será tremenda, alargada na sua vida. Você vai ser um impacto social e uma mudança na sua geografia. Os que creem recebem um grito de vitória ao Senhor, porque o Senhor fará isso ao seu tempo. Diga: eu recebo. Aleluia. E ele reconheceu. E aí Jesus disse para ele: ninguém é bom senão Deus. Conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não mentirás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra ao teu pai e honra a tua mãe. Se tu fizeres isso, tu estás guardando os mandamentos. Ele disse: eu desde que era criança que eu guardo esses mandamentos, Jesus. Jesus falou: é verdade? Então vamos para o teste agora, se você mesmo me ama. Vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Depois você volte. Depois que distribuir, você vai vender tudo. Você vai distribuir com os pobres. Depois você vai voltar, vai me seguir. E você vai ter um tesouro no céu. E ele, triste e pesaroso, saiu porque ele possuía muita riqueza. Jesus queria o dinheiro dele. Jesus queria a riqueza dele. Jesus só queria que ele dissesse assim: sim, Senhor, irei e farei isso. Jesus iria dizer: um minuto, não há tempo. Entendi e vi o seu coração. Você sabe por quê? Porque Zaqueu passou pela mesma experiência e disse: Senhor, se eu defraudei alguém e o Senhor julgar o meu coração nisso aí, eu vou restituir essa pessoa que eu defraudei 4 vezes mais. Jesus falou: não precisa não, porque hoje entrou salvação nesta casa. Dê um aplauso ao Senhor. Pode ser mais forte esse aplauso? Não, estou perguntando se pode ser mais forte com um grito de vitória. Então a questão não era dinheiro, a questão era caráter, era um teste. Deus sempre vai nos pedir alguma coisa, mesmo Ele não querendo. É porque Ele quer sondar o nosso coração, se a gente é exatamente o que a gente diz que é, e se a gente está disposto a fazer a renúncia que a gente diz que faz. Misericórdia. Ficou muito feio, Austin. Ficou. Acho que a gente está assombrando os jovens. A gente está pulando aí, viu, irmãos? Não parece não, mas é um jump. Depois que a gente fizer aí o Photoshop, vai ficar melhor. A gente aumenta o chão. Então os jovens, eles têm essa capacidade assimilativa, mas eles passam por testes. Todo jovem vai passar por testes. Esse jovem, ele era aprovado religiosamente. Diga a pessoa ao seu lado: Deus não se impressiona com a sua religião. Vai, diz mais alto: Deus não se impressiona com a sua religião. Agora, olha para a pessoa ao seu lado e diz assim: Deus não se impressiona com a sua religião. Esse jovem era um religioso judaico. Ele guardava todos os preceitos. Todos. Jesus não disse: ei, mentiroso, você não rouba, você não mente, você não defrauda, você desonra seu pai, você desonra sua mãe. Não, Jesus disse: verdade, você cumpre todos os seus mandamentos. Mas tem uma coisa que está no seu coração: você é ganancioso. Você é ganancioso. Você tem apego material. A sua vida como jovem é só de tenha e buscando todas as coisas para você, como que suas mãos quisessem agarrar o mundo, como a criança nasce. A criança nasce assim, querendo agarrar tudo, mas elas morrem quando adultos, assim,
soltando tudo que agarrou, porque nada que a gente entrar neste planeta vai levar. Por isso que a gente tem que aprender a compartilhar a vida, a compartilhar a unção, a compartilhar a chamada, a compartilhar a vocação, a tudo que Deus nos der. O que Deus te entregar, você vai aprender a compartilhar, porque à medida que você der, você recebe, à medida que você der, você recebe. E Jesus disse: agora você vai aprender a dar, porque você passou a vida só recebendo, pois agora é a hora de dar. E ele disse: não vou dar não, não vou dar não. E levantou e foi embora. E Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E falou isso para um jovem, porque existem jovens que ficam tão materialistas que eles trocam salvação por qualquer coisa que ele adquiriu, ou pelo seu trabalho, ou por alguma razão pela qual interpretativa ele já assimilou, e ele diz que não vai servir a Deus. Esse jovem colocou a sua vida material no lugar da espiritual. Não adianta ser religioso se estamos cheios de apegos, não adianta ser religiosos se estamos cheios de inverdades, não adianta ser religioso, ser um pseudo-adorador, entrar na presença de Deus, quando na verdade nosso discurso e a nossa fala estão fora da realidade. Deus vai te dar muita riqueza, Deus vai te prosperar muito, mas tudo isso será para a honra e glória do nome dEle, e não para você ficar se honrando a você mesmo. Será para a exaltação do nome glorioso de Jesus. Os que creem recebem. Deem um grito de vitória ao Senhor. A lição aqui: um jovem que veio a pessoa certa. Esse jovem assimilou que Jesus era o Senhor e era Deus. Um jovem que veio a pessoa certa. Um jovem que fez a pergunta certa. O jovem que ficou na posição correta de um adorador, mas tomou a decisão errada. Às vezes nós vamos à pessoa certa, nós ficamos na posição correta, nós fazemos a pergunta-chave, mas tomamos a decisão errada. Fazemos o caminho inverso, porque o nosso coração está possuído do materialismo, do secularismo, apenas de coisas pelas quais não tem nenhuma relevância na nossa vida e na nossa história. E aí nós vamos descobrindo que a chamada de Deus para cada um de nós é encontrar Jesus, é fazer a pergunta a Ele: o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele vai dizer: seja um guardador dos mandamentos, seja o guardador da honra. Diga: todo jovem, todo líder que guarda a honra tem direito a viver muito e a prosperar abundantemente. Dê um aplauso ao Senhor. Jesus começa com o cuidado da mente, para não defraudar a si mesmo nem os outros, e termina com a honra. Honrar pai e mãe. Então o ensino de Jesus para jovem é: honre. O ensino de Jesus para jovem é: não perca o foco da honra. Então diga à pessoa ao seu lado: não perca o foco da honra. Vamos nos movimentar, olhando um para o outro, dizendo: não perca o foco da honra. Honre. Jesus poderia entrar dizendo: você é muito jovem, você é um menino. Não, você reconhece que eu sou autoridade, você cumpre os mandamentos, mas você é materialista. Você até honra seu pai e sua mãe, mas o peso do reino não está no seu coração. O peso de ajudar as pessoas não está no seu coração. E quem não cuida de gente, e quem não cuida do reino, e quem diz que me ama, mas despreza o seu irmão, é mentiroso. E a verdade do Senhor não está nele. Então Deus confrontou, Jesus confrontou aquele jovem que disse: eu faço todos esses mandamentos, eu cumpro os desde a minha infância, eu honro meu pai e a minha mãe. Ah, é? Que bonito. Então eu quero saber como é que está o materialismo no seu coração. Eu quero dizer que todo mundo que é materialista vai ser requerido por Deus. Deus não gosta dos filhos deles que se envolvem com materialismo,
perde o foco do reino, vira apenas um religioso e deixa de ser adorador. Deus quer que você prospere? Quer. E muito. Tem gente aqui que é jovem, que vai ter casa, que vai ter mordomo. Eu não sei quem é que toma posse dessa palavra. E quando tocar a campainha da sua casa, o mordomo vai mandar alguém buscar você, porque senão você se perde até entrar em casa. Quem recebe isso aí, vai se alegrando. Eu já fui em casas de membros do MI, que a gente se perde na casa. Eu não tenho uma casa daquela, nem quero ter, porque a gente não sabe usar. Nem sabe usar. Mordomo, você toca, o mordomo pergunta: tem hora marcada? Sou eu, o apóstolo Renê. Tem hora marcada? Tenho, deixa eu ver aqui. Vai lá, consulta e entra. Eu fui numa casa, irmãos, que quando chegou na frente, que o portão abriu sozinho, e que eu entrei com o carro para chegar até na casa, e que eu estava com o dono da casa chamado Max. Quando eu entrei na casa dele, que ele foi automatizando tudo e as portas foram abrindo sozinhas, eu confesso que eu não disse nada, mas eu estava abobalhado, né? Eu estava o queixo caído em 3 dimensões. Aquela cara de abestalhado, que eu nunca tinha visto aquilo. Ele criava no quintal da casa dele aqueles cervos, aqueles veados. Tinha centenas no fundo da casa dele, no quintal da casa dele. Eu fiquei olhando aquilo ali, eu disse, aí comigo aqui, exagero, que coisa, hein? Precisa disso tudo. Tinha vários tipos de animais que ele criava e ele sustentava os animais soltos. Ele botava lá um toque lá que ele fazia, os bichos vinham. Eu fiquei olhando. Aí ele falou: apóstolo, seu quarto é o primeiro andar à direita, eu vou lhe levar lá. Não, eu acho, isso não acha não. E eu ia quebrar a cara, irmãos, porque antes de chegar no quarto eu passei por várias portas. Eu não podia abrir aquelas portas. Era escritório, era um quarto para uma outra coisa, era uma outra coisa. Era o primeiro quarto para hóspede. Quando eu entrei no quarto de hóspede, que eu vi a banheira, que eu vi o banheiro, eu quase peço para morar lá. Eu quase digo: ô meu irmão, pelo amor de Deus, me adota aqui. Eu, marido e as meninas, a gente fica aqui. A casa era fantástica. As cortinas eram automatizadas, subia e descia. Quando ele saiu, eu fiquei brincando no controle remoto, dizendo: meu Deus, um dia eu vou ter uma casa dessa. Quando eu levanto de manhã, tem um mordomo na porta do quarto perguntando: o que o senhor deseja para tomar café? Eu falei: o que que tem para comer? Se o senhor escolhe, porque o senhor Max já saiu, disse para eu lhe tratar, porque o senhor é um príncipe. Eu digo: eu sou um príncipe. Eu sou um príncipe. Na minha crise, um príncipe. Na minha crise, um pastor foi para lá, a pedido meu, e morou nessa casa 2 anos, na garagem, com toda a estrutura de banheiros, de quartos, na garagem da casa. A maioria de nós aqui não tem uma casa como aquela garagem. E eu me perguntava: meu Deus, para que tanta riqueza? Mas qualquer lugar que você olhasse para casa, estava a glória de Deus, estava o nome do Senhor, estava o decreto do Eterno, e o homem era um pastor de avivamento. Então eu quero lhe dizer que Deus vai mudar a nossa sorte, sim. E quando nós formos jovens ainda que somos, debaixo dessa força, Deus não quer que a gente fique materialista, mas Ele quer que a gente prospere, e prospere muito, porque é direito do justo. Diga amém e dê um grito de vitória ao Senhor. É direito do justo prosperar. Eu fui envergonhado nessa casa, porque só ficamos eu e o mordomo lá. E esse rapaz chegou à noite. E aí, pastor, gostou do dia? Eu disse: gostei. Eu fui lá atrás, eu vi os animais,
eu corri no pátio. Eu fiquei igual um menino na casa. Eu nunca tinha visto uma casa daquela. Não cobicei a casa do meu irmão não, mas se Deus quiser me dar, eu recebo. Então eu fiquei por ali, né? E aí, de tarde eu estava assim, tinha uma jacuzzi, não é? E tem gente que jacuzzi você, jacuzzi o outro e tal, etc. Mas eu estava ali naquela jacuzzi, sentado assim na beira, não tomei banho, porque eu não tinha... Eu me sentia um invasor ali. Eu fiquei ali sentado, apesar de estar muito à vontade. E aí eu comecei a falar, meu Deus, isso tudo aqui é vaidade. Isso é vaidade. E eu vi Deus dizer, não, é conquista e honra. Eu honrei o meu filho. E eu fiquei com tanta vergonha, porque eu vi a voz de Deus. Quando ele chegou de noite, irmãos, eu fiquei confrontado, porque ele sentou na mesa comigo, ele deu graças pelo pão. Aí ele falou assim, pastor Renê, você deve estar pensando que isso tudo aqui é vaidade, né? Isso aqui é a honra de Deus. Eu falei, eu já sei, Deus falou comigo. O que Deus vai te dar não é para a sua vaidade, é para a honra do nome dEle. Eu vou repetir, o que Deus vai te dar não é para a sua vaidade, é para a honra do nome dEle. Eu vou dizer de novo, talvez alguém aqui acredite. O que Deus vai lhe dar não é para a sua vaidade, é para a honra do nome dEle. É para que todos saibam, vejam, reconheçam e juntamente testifiquem que foi a mão do Senhor que fez todas estas coisas. Quem recebe, dê um grito de vitória. O que Jesus queria mostrar ao jovem rico é que ele era rico financeiramente, mas ele era pobre na alma. Ele era rico financeiramente, ele era rico religioso, mas ele era pobre na generosidade. E a gente tem que estar sendo adestrado na generosidade. E nós temos que ser dessa forma. O jovem que vem à pessoa certa, o jovem que fica na posição certa, o jovem que faz a pergunta certa, e o jovem que toma a direção certa. O que Deus disser que a gente vai fazer, nós vamos fazer. Ainda que pareça que vai doer, mas se Ele sabe que eu cumpri todos os currículos, e só falta um ponto para eu me tornar um líder debaixo dEle no sobrenatural, pagarei esse preço e verei a glória dEle na minha vida. Eu quero perguntar aqui, quantos jovens querem tomar a direção correta na direção do Senhor? Eu vou perguntar de novo, quantos jovens aqui querem tomar a direção correta na mão do Senhor? Se isso é verdade, rompa do seu lugar e vem aqui, que eu vou orar por direção correta. Vem orando em línguas, vem orando em línguas. Eu quero ouvir você orando. Ore mais alto que você puder. Oh, remanassoro do kosharamanashera. Mestre, Raboni, ensinador, que farei para herdar a vida eterna? Conheces os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não defraudarás ninguém, não mentirás, honra teu pai e a tua mãe, e terás um tesouro no céu. Eu tenho completado todas estas coisas desde a minha meninice. Então vá, rompa com o materialismo e volte e me siga. O que é que você tem na sua vida que está impedindo de você servir a Jesus? Levante as duas mãos. Mova as duas mãos entre os braços assim. E comece a orar em línguas. Eu quero ouvir a sua voz orando. O que está atrapalhando a sua conquista? Você está com a pessoa certa? Você está prostrado da maneira correta? Você está fazendo a pergunta certa? Mas você não pode tomar a direção errada.
Você vai tomar a direção certa. Continue com as mãos levantadas e orando em línguas. Eu preciso de um milagre. Transforma, Senhor. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. E Lázaro ouviu a sua voz. Lázaro ouviu a tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Bradice. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra E muda a minha história, Senhor. Ressuscita os meus sonhos. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Levante as duas mãos. Diga: mestre, eu reconheço que tu és o Senhor, que tu és Deus. Eu reconheço que tu tens as respostas para todas as minhas perguntas. Eu quero sempre estar na direção certa, me prostrar diante do Senhor, fazer a pergunta certa e tomar a decisão correta. Me ajuda, Senhor, a romper com tudo aquilo que atrapalha a minha intimidade com o Senhor. Eu serei um destaque nessa sociedade. O Senhor vai me abençoar muito. Eu estarei por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. O Senhor vai fazer prosperar todas as obras das minhas mãos. Os que creem recebem. Deem um grito de vitória ao Senhor. Mais alto que você puder. Quantos acreditam que Deus pode mudar a sua sorte? Vou perguntar novamente: quantos creem que Deus pode mudar a sua sorte? Levanta as tuas mãos. Fecha os seus olhos. O que você vê é o que você vai ter. Que Deus limpe agora a sua mente
para você se ver num plano maravilhoso. Porque quem está na direção de Jesus e reconhece Ele como Senhor, quem se prostra diante dEle, e quem sabe fazer pergunta de salvação, tem todos os requisitos para tomar decisões corretas. Então comece agora a orar em línguas mais alto que você puder. Eu quero ouvir o seu brado diante do Senhor. Eu quero ouvir o seu grito diante dEle. Eu quero ouvir a sua voz de autoridade diante dEle, orando diante do Senhor. Há um fogo de Deus aqui. Há um fogo de Deus aqui. A presença de Deus aqui. Ore mais alto que você puder. Oh, recarabaranaia periganamada ya sorodocoria baranaia oh, recaiamana sorodocoxarababarana sorodocoxaramanache. Comece a profetizar. Comece a chamar os seus sonhos de alguém que vê a direção de Jesus, de alguém que se prostra diante de Jesus, de alguém que faz a pergunta correta diante dele, e alguém que toma decisões corretas, e que não caminha por veredas escuras, e que não anda entristecido porque tomou decisão errada. Eu estou diante dos jovens, homens e mulheres, que tomarão decisões certas diante do Senhor e serão aprovadas diante do nosso Rei. Os que creem recebem um grito de vitória. Diga: eu faço parte de uma geração que olha para Jesus, reconhece que é Ele. Eu faço parte de uma geração que se prostra diante dEle, que faz pergunta de redenção e toma decisões favoráveis para o reino, decisões de buscar vidas para Deus. Eu sou um jovem. Jump! Dá um grito de vitória! Uma nova geração. Quantos profetas? Jump, jump, jump. Jump, 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 jump. Declare conosco. Uma geração de profetas que irá além da fronteira a proclamar o sobrenatural de Deus. De Deus, vamos viver o tempo de milagres. Vamos viver as novidades do Senhor e proclamar o todos levará ao futuro de êxito. Uma juventude viver a santidade do Senhor, legitimados para vencer. Filhos e filhas correndo para os braços do Pai, da alegria do seu amor. Somos jovens em unidade, multiplicando poder, poder para conquistar. Se tudo isso é verdade, tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Uma geração de profetas. Uma geração de profetas que irão além da fronteira. Sobrenatural de Deus, vamos viver o tempo de milagres, vamos viver a novidade do Senhor e dar o salto que nos levará a um futuro que hesitou. Uma juventude vivendo a santidade do Senhor, legitimados para vencer.
1000. A colheita é do mínimo. Só quem não quer fica calado com o pé no chão. Vamos colher a rede, colher a 1000. Vamos jogar a rede, colher a 1000. Vamos jogar a rede, colher a 1000. Vamos lançar 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 a rede. Vamos lançar a rede. Vamos lançar a rede, colher a 1000. 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 Multidão, 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 multidão. Vamos lançar a rede, vamos lançar a rede, colher a 1000. 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 Multidão, don't jump para Jesus. Diga jump, 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 jump. Grito de vitória! Levante as duas mãos. Diga: Senhor, os céus estão abertos para uma colheita de jovens, de homens, de mulheres, de casais e de adultos. Nós vamos fazer a colheita, maior colheita de todos os tempos. Jovem juvenil, rede juvenil, lançará a rede e trará os milhares de milhares. Os que creem, deem um brado de vitória. Diga: eu sou jump. Escute algo. Eu vou adiantar uma coisa aqui para vocês, mas não digam o que eu falei para vocês. Quando o Miquel vier aqui, a equipe vier aqui ministrar para vocês o encontro, aí vocês vão fazer assim. O que é jump? Jovens em unidade, multiplicando. Multiplicando. Aí quando ele perguntar como é o encontro, 3 vezes. Como eu encontro? Dá um susto neles. Porque eles vão pensar que vocês não sabem, ok? Mas o jump em inglês é salto. Apóstolo, hello. I speak English. Can I speak English? Very nice. Believe me, please. Jump é salto. Jump em inglês é sair de um nível para outro. Vou dar um jump na minha vida. Eu vou sair de um nível para um outro nível. Mas jump em inglês é quando uma pessoa morre que vai para aquele desfibrilador que e a pessoa volta. O nome daquele é jump. Dá um jump para ressuscitar. Então muitos jovens vão ressuscitar. Vão voltar à sua essência. Quantos podem dar um grito de vitória? Mas tem jovem que não morreu, não está nessa. Eu não estou nessa falência não, apóstolo. Eu estava um pouco desanimado. Eu não estava dando salto para o outro nível. Mas jump também é aquela chupeta aqui que a gente dá em carro. Lembra quando o carro, a bateria cai? Nos Estados Unidos, do you need a jump? Yes, I need. Of course. Aí o cara vai lá e o carro pega. Então tem muita gente aqui com a bateria. E vamos dar um jump. E você vai voltar a pegar. E vai ser uma revolução em todo o Brasil. Os que creem recebem um grito de vitória. Diga: eu sou jump.
encontro. Mulheres como ao encontro. Homens como ao encontro. Homens e mulheres como ao encontro. Se isso é verdade, dê um jump para o Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero que você fique no lugar aqui, por favor. 3 coisas nós